E aí, Marçal na área aqui com dois convidados, né? São dois heróis, uma heroína e um herói brasileiro. E vocês vão ver eu usando muito esse termo. Eu tô aqui à minha esquerda com a Grace Joviane. Se apresenta. Olá, eu sou Grace Joviane, sou empresária, mãe de 2 filhos, Pablo, casada, e moro na cidade de São José do Rio Preto. Seja bem-vinda. Obrigada. E à minha direita, Marcelo, mais conhecido como Marcelinho, é o Marcelo Crivella. É carioca, Marcelo? Carioca. Carioca, se apresenta. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Eu sou o Marcelinho, nasci no Rio, fui criado na África do Sul. Empreendedor, lidero um grupo de jovens empreendedores que é o movimento Rise Up. E é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é todo nosso. E hoje a gente vai falar desses dois heróis que têm destravado essa nação, treinando cérebros, treinando, destravando gente. Eles estão absolutamente... todos os dias, né, gerando valor para essa nação. E começar com você e vamos fazer o seguinte. A gente tem uma dinâmica aqui no MarçalCast da gente fazer perguntas e respostas rápidas. Tá. Então nós dois começamos fazendo pergunta para você, depois fazemos pergunta para ele, depois vocês fazem pergunta para mim. E a gente vai fazendo esse ping-pong, fechou? Fechou. Combinado. Da onde que saiu esse negócio de querer treinar os outros? Então, Grace, fala para todo mundo. Eu comecei a empreender em 2005, vendendo produto de porta em porta, e comecei a treinar desenvolvimento de habilidade. Então, eu ensinava a vender, liderança, ensinava coisas que eu aprendia através da empresa e o que eu entendia que era importante. E chegou no momento, Pablo, da minha vida que eu comecei a me questionar por que aquelas pessoas não iam até onde eu estava, por que as pessoas, por mais que tinham condição, tempo, energia, trabalho, horas de trabalho, não chegavam onde precisava. E aí eu comecei a entender que se desenvolver só habilidade não era o suficiente, precisava desenvolver também a mentalidade. Uau. E aí, há 1 ano e meio, eu virei completamente a minha história e eu estou treinando hoje o desenvolvimento da mentalidade, desbloqueando realmente as pessoas para terem uma vida de alta performance em Cristo. Porque a partir do momento que a pessoa entende quem ela é, acabou. Qualquer negócio que ela pegar vai ser um negócio próspero. Uau. E você, Marcelo Crivella? Como é que começou esse negócio do desenvolvimento humano, de falar assim, eu vou ensinar uma pessoa, eu vou destravar essa pessoa e ela vai começar a prosperar? Como é que foi a sua? Bom, Pablo, ótima pergunta. Eu acho que tudo começou na minha própria jornada, percebendo os meus entraves, as minhas dificuldades e tendo que percorrer uma jornada que me fizesse superar isso. E uma vez encontrando caminhos, eu fiquei um entusiasta, né, da mudança de mentalidade, igual a Grace falou. Mas isso só nasceu realmente no meu coração de impactar um público maior quando eu me deparei com uma pesquisa no Rio sobre o fenômeno neném. Jovens que nem trabalham e nem estudam. E é um problema crescente no nosso país. Eu não consigo pensar em algo muito pior do que um jovem que desistiu de sonhar, desistiu de acreditar. E aí a gente falou, não, alguém tem que botar um sonho na cabeça dessa juventude. Nós que temos a fé, temos a Bíblia, a palavra de Deus, assim, nós somos os mais preparados, ou melhor, nós temos todos os motivos para levar fé e levar esperança para esse pessoal. E a gente começou um grupo lá no Rio que depois virou um movimento maior, mas foi assim que começou. Isso tem quantos anos? Isso foi em 2017. 2017? É. Você começou em 2005. 2005. E eu comecei em 2006. Não a ter esse movimento que eu tenho hoje, mas quando eu comecei a querer instruir os outros. Legal, a treinar também. Eu penso que você começou lá atrás, né? O 2017 seu deve ser aquela virada de chave para falar assim, ó, vou fazer isso como atividade principal. Seria isso? Eu acho que eu comecei a estudar psicologia, que foi a minha primeira... meu interesse pelo comportamento humano, processos mentais. Isso foi em 2005. Em 2005 eu comecei a entrar nesse mundo. Estamos alinhados do mesmo... Da mesma turma. Mas eu só comecei realmente a lidar com grupos e eventos e coisas maiores depois. Eu fazia direito na Universidade Paulista e eu estudava muito, assim, ó, os livros de direito. E chegou uma hora que eu falei assim, ó, eu vou ali naquela ala de psicologia. O primeiro livro que estava lá era do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Sim. Eu lembro de chegar, eu estudava direito e trabalhava na Brasil Telecom. Eu lembro de chegar na empresa e contar para as pessoas, a inteligência emocional vai libertar o mundo. Aí o povo olhava e falava, sério? O que é isso? 2006, na verdade, de 5 para 2006. E ali começou uma vontade muito grande de ensinar isso para os outros. Eu acabei sendo instrutor e desde então eu nunca mais parei de ensinar. De 2006 então para cá, nunca mais eu parei de dar instrução.
Cheguei, por exemplo, na Brasil Telecom, num cargo de executivo, e ali, mesmo assim, eu falava, para avançar com esses resultados, eu preciso de destravar os outros, de fazer a pessoa elevar a frequência dela, né? E aí é o seguinte, eu quero saber de vocês, eu vou para mais uma pergunta, e a gente muda e a gente faz pergunta para ele. Tá. É o seguinte, o que você sente quando uma pessoa muda ouvindo uma instrução sua? Você começa respondendo. É o melhor senso de gratidão, realização é você receber um depoimento de uma pessoa, poxa, depois que eu li o seu livro, eu fui no seu evento, destravou minha mente. Tanto é que quando a gente faz os nossos eventos de empreendedorismo, o momento mais marcante, mais emocionante e mais realizador para mim é chamar no palco quem realizou e fez e cresceu desde a última edição. E todo mundo celebra, porque o grande protagonista do evento é o participante que consegue crescer e ter um testemunho que empolga os outros. Então, eu acho que na pessoa física não tem nada mais realizador. Para mim tem sido, vou falar desse último ano, né, Pablo, que eu comecei esse movimento com uma outra linguagem, vamos colocar assim. Antes era resultado estratégico mesmo, meta, liderança e vendas, e depois começou um outro mover na minha vida. E hoje o que tem me feito a verdadeira felicidade é olhar e ter testemunhos de famílias restauradas. A gente teve, como o meu trabalho é muito com mulheres, o que acontece? As mulheres chegam em casa e influenciam totalmente seu ambiente. Então, a mudança delas, eu falo que elas são luz, às vezes no meio de um ambiente que está escuro, e ela começa a mudar relacionamento com os filhos, relacionamento com o esposo, e aí quando chega esses testemunhos no final da história, é o que faz meu coração queimar, porque eu sei que dali já não vai crescer uma criança mais, cheia de dificuldade na vida, cheia de medo, cheia de insegurança, porque a mãe e o pai têm se posicionado diferente. Então, para mim, assim, esse último ano tem sido muitos testemunhos em relação a isso. É o que tem me dado essa garra, essa gana de fazer cada vez mais, de ir além. Eu acabei de chegar agora, a gente fez evento na Suíça, Portugal, e a gente percebe que não é um problema só do Brasil, né? É um problema do mundo, é um problema social do mundo, essa dificuldade entre as famílias. Então, é muito gostoso você sentir, é uma vibração que você tem vontade de continuar. Você fala 3 dias e fala assim, poxa, acabou, não é possível que acabou, né? É muito gostoso. Você sabe, Pablo, você fala uma coisa, por exemplo, quando eu fiz o primeiro evento, lá no Rio de Janeiro, foi em novembro de 2017, e foi uma ideia que, entre os amigos, a gente falou, poxa, a gente tem que reagir perante esse problema. Vamos encarar esse negócio do neném. E aí eu decidi fazer um evento. E eu fui chamando pessoas que eu tenho boa relação, que são nomes que se projetaram no mercado da iniciativa privada. O Janguê foi um dos primeiros palestrantes que a gente teve lá, o CEO do Rock in Rio, executiva nos Girafas. Eu chamei esse pessoal que são amigos meus. Vocês dão um tempo de vocês para inspirar esses jovens? E todo mundo topou. E eu consegui um espaço emprestado, e toda a produção foi assim, amigo do amigo que me emprestou caixa de som, projetor, LED, um monte de coisa. Então foi, em termos de produção, eu confesso para você, foi um pesadelo, porque na hora lá deu muita coisa errada, choveu pra caramba, teve vazamento, aí teve uma placa de LED que começou a faiscar, e falou, não, a gente vai ter que tirar o pessoal daqui. Eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer? E eu me prometi, atrás do palco, eu falei, nunca mais faço isso. Muita dor de cabeça, muito trabalho. E aí eu encarei o evento, e tudo bem até o final, só que quando acabou, e eu estava exausto, eu fui para casa com aquele pensamento de, bom, dei minha contribuição, mas é muito trabalho, é muito desgastante. Só no dia seguinte, que eu entrei nas minhas redes sociais, e eu vi um número de depoimentos. Pessoas, eu gostei demais, foi muito bom, tocou na minha vida. Aí é a energia, né, de volta. Aí eu falei assim, vou marcar o próximo. Então, exatamente, essa pergunta é chave, porque o que te motiva? E os depoimentos, como a Cris falou, são uma motivação, sem dúvida. Agora você faz pergunta para ele, depois para mim, e a gente vai girando aí as perguntas. Vai lá. Hoje, o que move você, olhando para esses jovens que você já treinou, que você já capacitou, qual é a sequência de treinamento que você dá para as pessoas que já passaram pelo teu primeiro evento? Qual é a segunda etapa que você promove para esses jovens que passaram pelo primeiro encontro com você? Excelente pergunta, Grace. O que nós fazemos é nós despertamos a crença dentro da pessoa. Então, ela de repente se vê capaz de fazer algo maior do que ela sempre fez. E ela sai de lá para empreender. É o grande incentivo.
Só que com o tempo a gente percebe que empreendedores eles precisam se aprofundar mais em alguns temas. Então, tema de liderança. Aí a gente faz um treinamento específico para liderança. Eu trago um nome muito forte. Eu trouxe o Ford Taylor, que é um americano, que pegou uma empresa semi-falida, levou ao mercado, o valor de mercado de 1 bi. Ele atribui isso a um método de liderança que ele criou. Nós também fizemos um treinamento na área de educação financeira, que é um ponto nevrálgico para empreendedores. E algo que eu gosto muito é o tema de networking. Porque muitos jovens que querem empreender, eles se perguntam o que eu faço, o que eu vou fazer e como que eu vou fazer. Mas poucos se perguntam com quem. Quem são as pessoas chaves para eu ter do meu lado, para conseguir catapultar meus resultados. E sempre que a minha vida foi para outro patamar, teve a ver com uma nova conexão. Então, essa é uma verdade que fez toda a diferença na minha vida e eu gosto de ensinar sobre esse tema. Que legal, muito bom. Se você quiser fazer outra pergunta, acho que às vezes é melhor... Acho que aumenta a dinâmica. Na hora que a gente for virar a pergunta, fazer... Você quer fazer outra ou quer que eu responda mesmo? Pode responder. Eu tenho uma esteira de uns 40 produtos diferentes. Mais ou menos, né? Então, tem produtos iniciais, por exemplo, como os 5Ps. A pessoa ela vem para ficar boa em alta performance, em checar o propósito e tudo. Livros eu tenho 30, fora os 40 produtos digitais. Tem gente que vem por gestão do tempo, tem gente que vem por conta de inteligência emocional. E aí essa pessoa, ela vem primeiro por um produto, depois ela, na escala, né, e na esteira de produto, ela passa para um próximo, e esse próximo, todo mundo, é um negócio incrível. Todo mundo passa pelo principal, que é o método IP. Então, se a pessoa realmente for prosperar nisso, ela vai passar pelo método IP. O método IP eu já fiz 133 edições. Uau. Foi assim, teve uma única turma do método IP que tinha 150 mil alunos online. Caramba. 150 mil alunos. Então, depois do método IP, por exemplo, tem Mastermind. Eu tenho Masterminds que as pessoas pagam 100 mil reais para entrar nele. Aí depende do perfil, né? Então tem produtos de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil. Depois que eu entendi que existe essa educação continuada, tem gente que quer andar por você por causa de network, de modelagem e tudo mais, mas eu percebo que todo mundo no desenvolvimento pessoal poderia muito bem investir em abrir mais vertentes e dar essa educação continuada, porque a maioria fica pelo caminho. Fica pelo caminho e perdida. Sim. E fica buscando, e agora, para onde que eu vou? Sim. Né? Vai lá, Crivella, você faz pergunta agora. Grace, uma pergunta para você. Você lida com mulheres e trabalha mentalidade, né? Como é que você reage com aquela mulher que vai dizer o seguinte: Grace, eu amo o seu trabalho, é fantástico, mas você não conhece meu marido. Ele que tinha que estar ouvindo isso. Eu concordo com você, mas ele é cabeça dura, ele é difícil, e ela já coloca desesperança pelo fato do marido não estar aberto a mudar a mentalidade dele. Aí eu falo para ela que o problema de um relacionamento nunca é de um só. É dos dois, então provavelmente ela acostumou a lidar e conduzir o casamento dela assim, com uma comunicação ruim. E eu tento sempre mostrar para ela que ela precisa ter autorresponsabilidade, que a partir do momento que ela tem autorresponsabilidade na vida dela, ela não vai mais terceirizar a culpa do problema, ela não vai falar assim, não, a culpa é do marido, não, a culpa é sua. Todo problema que você vive, tudo aquilo que você vivencia na sua vida, tanto de coisas boas ou não boas, foram as escolhas que você fez. Então, eu recebi muito esse tipo de colocação, porque eu treinei mais de 117 mil mulheres na empresa que eu passei. Então, eu escutava isso todos os dias, das pessoas falarem assim, meu marido não me apoia, eu tenho filho, eu não consigo produzir, eu não consigo fazer o que você faz. E só um adendo, o esposo da Grace estava aqui agora há pouco e eu fiquei impressionado com a fala dele. Ele falou, a gente discute tudo em casa enquanto família. Sua esposa também tá aqui, né? Uhum. E aí, eu gostei demais da fala do marido dela. Falou assim, o que ela decidir, a família já tá decidido com ela. Legal. E é difícil você ver um homem com o coração aberto assim, porque não é normal na sociedade de hoje. Então, o que você tá falando, realmente sim, eu quero testificar que eu vi, né? Acabei de conhecer seu esposo. E eu vi ele assim, com o coração, não, o que ela falar, a família já tá com ela e vai ser feito. Eu falei, uau. É lindo, e Deus me presenteou realmente com um homem maravilhoso.
que me apoia em todas as minhas escolhas. E a gente tem muito isso. A gente considera a nossa casa como a nossa principal empresa. Sim. A gente tem, é a nossa empresa que mais tem que ser bem sucedida, é a nossa família. E é isso que eu sempre busquei levar para essas mulheres e levo. Então é muito engraçado porque essa é uma pergunta que você fez que a gente vivencia todos os dias. Imaginei. É a maior desculpa de toda mulher, em especial as casadas. Meu marido não me apoia, eu tenho filho pequeno, eu não consigo. E aí eu mostro para elas esse outro lado, que é possível sim, desde que você seja a luz aonde você pisar. Ó, quando eu era atendente de call center, em 2005, uma das grandes desculpas que alguém dava no telefone, ô Crivella... Meu marido não deixa. Não, Eu vou vou falar com meu marido, ou com a minha esposa. É. Aí eu criei um contorno de objeção que era forte. Esse aí eu Qual? quero aprender. É esse aqui, ó. A pessoa fala, ó, meu marido, eu vou falar com meu marido, eu vou falar com a minha esposa. Eu falava, não vai. Sabe por quê? Porque o casamento ele é construído na base da confiança. E você já confiou na Brasil Telecom. E eu sei que como você confia, seu marido confia em você. Boa. Nós confiamos em você e eu vou colocar esse plano aqui. Você pode ficar tranquilo que você não vai ter problema. Sabe o que acontecia? Cada 10 ligações dessa, 9 a gente colocava, a outra desligava a ligação, porque não tinha o que falar. Então, assim, o casamento é construído realmente na base da confiança. É verdade. Vai lá, Crivella, pergunta agora pro Pablo. Marçal. Vai lá. É o seguinte, a gente está falando de família e esse é um tema importante. Como que você equilibra sua vida pessoal e sua vida profissional? Você é um pai dedicado, a gente passou um pouco da tarde juntos, você tem 4 filhos, talvez mais vindo aí, uma esposa presente, atuante e ao mesmo tempo você acabou de listar uma esteira de produtos que requer tempo e dedicação. Como é que você equilibra isso? Então, eu já tirei essa palavra, desinstalei a palavra equilíbrio da minha vida. A palavra que eu coloquei no lugar, nisso que eu governo, chama balanceamento. Então, cada fase precisa de um balanceamento. A minha fase pessoal agora que eu estou entrando, é uma fase que eu já fiz um reajuste e, de fato, eu vou ter que priorizar mais do que ficar em casa, mais do que nas minhas próprias empresas. O que acontece? O balanceamento é quando você checa a energia que você tem, um recurso que você tem e negocia com a indústria mais importante. Lá em casa a gente não chama de empresa, chama de indústria da felicidade. Depois que comecei a entender isso, só para você ter uma noção, há 3 anos atrás, 3 anos, eu tive uma virada de chave na minha cabeça muito forte. Eu falei, o lugar mais importante do mundo é o lugar que eu menos invisto. Aí eu peguei e olhei, eu já morava aqui em Alphaville, em São Paulo, eu olhei a minha mesa de jantar, uma mesa de R$900 que eu trouxe lá de Goiás. Morava numa casa boa. Aí eu olhei e falei, tá errado essa mesa. Aí eu olhei, a cama que eu dormia, R$2.500. Aí eu falei, cara, eu invisto milhões em negócios. Aí na minha casa esse investimento não vem. Aí a virada total aconteceu na garagem. Eu olhei, na época eu tinha R$1 milhão em carro. Eu falei, cara, pros outros eu invisto pra mostrar coisa pros outros, mas da minha porta pra dentro tem alguma coisa errada. Foi ali que eu tive uma virada de chave, chamei minha esposa e falei, vamos comprar uma mesa de jantar bem cara, bem boa, porque pra nós é o símbolo, né? Todo mundo vai lá em casa, todo mundo quer ir na mesa de jantar, a mesa assombrosa. E sabe o que aconteceu? Ali eu falei, aqui agora é a indústria da felicidade. Hoje lá em casa, contando com seguranças e motoristas, tudo, tem 8 colaboradores lá. E eu já tive briga com o vizinho, que o vizinho falou, não existe uma casa com 8 colaboradores. Eu falei, existe a minha, é porque a minha é uma indústria. Que tem 4 crianças, tem 2 adultos e a gente toca o terror na vida. E sabe, eu não fui o cara presente quando eu tava construindo o método IP, quando eu tava construindo os negócios. Fiquei mais na estrada do que em casa. Rodei mais de 40 mil quilômetros só em um ano, 2018, para dar palestra. Dei mais de 3 mil palestras, então foi um total desequilíbrio, ou melhor, um balanceamento. Eu chequei o que eu podia. Eu lembro que em 2018, eu cheguei do pastor, eu era líder na igreja, eu cheguei no pastor e falei, ó, eu preciso de dedicar energia nisso aqui, porque meu coração manda. Aí eu tive problema com ele, tive problema com a minha esposa, tive problema até com a minha mãe. Minha mãe falou, você tá desequilibrado. Não, não estou desequilibrado, estou balanceando a energia para subir a frequência. Sabe o que aconteceu? De 27 de outubro de 2017 até cumprir aquilo que meu coração falou, eu fiquei 2 anos. Eu fiz todos os finais de semana o MEDP. Caramba. Então tem 52 semanas no ano, eu fiz 54 MEDP. Teve semana que eu fiz 2. E aí no outro ano eu fiz a mesma coisa. Depois que eu cresci, é muito interessante. Em 2 anos eu fiz
108 metros e 110 metros de pista. Aí depois no próximo ano eu fiz 10 metros de IP. Esse ano, por exemplo, eu só fiz 1. Só que para construir você precisa balancear. Se você pegar e falar assim, eu vou crescer, eu vou evoluir de forma linear, você não vai conseguir. Então tem que ter um acordo. Eu fiz esse acordo com meu filho mais velho, com meu segundo filho, com a minha esposa, com todo mundo. E eu vejo que você que quer avançar na vida, se você não fizer um acordo e um ajustamento de recurso e de energia, você não vai avançar. Tem gente que não quer acordar cedo, tem gente que não quer dormir mais tarde, tem gente que não quer abrir mão de certas coisas. Então tem as fases. Hoje, cara, é assim, a gente almoçou junto, né? Eu te convidei e você pagou, achei tão bom. Vamos fazer isso mais vezes, desse jeito. Tá bom. Sabe o que acontece? Prazer. Ali é um milagre. Eu já recusei almoçar com o governador na hora do meu almoço, porque ele é sagrado. Só que hoje, exclusivamente hoje, eu falei, cara, vamos chamar eles. Eu gostei deles e vamos aproximar deles? Vamos. E foi bem no dia que o meu chefe de cozinha não estava em casa. Eu falei, é um milagre, né, pra gente fazer isso. E aí, cara, hoje eu faço isso com tranquilidade, de ficar em casa e tudo é casa, porque eu negociei lá atrás. Perfeito. Então todo mundo estiver assistindo, aprenda a negociar suas fases, não seus princípios. Tá. Negocie suas fases, senão vocês não crescem. Tem gente que vive 10 anos, 20 anos repetindo coisas e não vai crescer porque não tem esse sistema de balanceamento. E aí entra, só para complementar um raciocínio que me veio aqui, a conformidade, né? Se acostuma com aquele ritmo, e aí vem Romanos no 12:2 e fala, não se acomode ao padrão deste mundo, mas seja transformado pela renovação. E a renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então entra por trás disso, esse não se acomodar a viver um modelo de vida a vida inteira. A gente percebe muito que tem pessoas que passam a vida inteira sem negociar com a família, a esposa reclamando que o marido está muito ausente, e o marido reclamando que a esposa está só reclamando, e aquele looping e uma família que está totalmente destruída muitas vezes só em busca de viver para trabalhar, para pagar conta, viver para trabalhar acomodado. Isso é uma questão de mentalidade. Acomodado, né? E de mentalidade, total. Sim. Ó, vamos no ping-pong agora. Alguém faz pergunta pra alguém agora. Vocês já fizeram? Os dois fizeram pra mim? Eu já fiz, ninguém fez pra mim ainda. Não? Você Oxe, fez uma, né? que é isso, Você fez pra mim, né? Tá, Fiz. tá, Posso tá. fazer outra? Manda. Que nível que você quer? Bem difícil, bem fácil? Bem difícil. Bem difícil? Não gosto de coisa fácil, não. Ah, boa. É o seguinte, vamos, eu vou fazer pergunta e vocês respondem sim ou não. Combinado. Beleza? Combinado. Que tanto de dinheiro que vocês aceitariam receber um valor em dinheiro hoje, que seja em milhões ou bilhões, para parar de fazer o que vocês estão fazendo e nunca mais abrir a boca? Não. Não. Esse aí é um propósito. Me fala uma coisa, vocês de verdade se sentem heróis ou uma heroína da nação ou do reino, sim ou não? Total, sim. Não. Não? Por quê? Ainda não. Quem falar não tem que dar explicação. Tá. Respondeu Bom, sim. Não, porque eu tô muito... Eu tô no início da minha jornada. Sim. Né? Eu tenho 37 anos e eu me percebo com um mundo pela frente e muita coisa para fazer. E quando eu me comparo com outras pessoas que eu acho que são heróis, eu tô muito, muito distante. Entendi. E me fala uma coisa, qual foi... Agora vamos pular do sim e do não. Qual foi o pior momento da vida de vocês? Esse é um momento bom, né? Põe um grilo aí na... Cri. Olha, eu tive um momento recente que eu acho que, se não foi o pior, ele tá ranqueado. Mas é a única coisa que me veio à mente, eu acho que o coração está revelando a verdade. Eu tive que segurar o meu filho para uma coleta de sangue. Ele estava com alguns sintomas, a gente ia investigar. Ele não estava entendendo e a gente não estava conseguindo achar a veia dele. Isso é E terrível. ele berrava, e eu segurava, e ele chorava, e ele olhava para mim, dizendo, papai, eu não estou entendendo porque que você está me segurando, elas estão me machucando, aquilo. Eu fiquei, eu acho que um dia inteiro mal, eu só queria chorar. Talvez foi o pior dia da minha vida. O pior dia da minha vida e o melhor foi quando... Foi no mesmo dia. Quando eu tive meu primeiro filho, o Juan, ele nasceu com 1,5 kg. E prematuro, e o médico liberou a gente para ir para casa, e naquela noite ele teve uma hipoglicemia em casa, e eu quase perdi ele, então eu cheguei com ele no hospital praticamente desfalecido, todo roxo. Eu acredito que aquele foi o pior dia da minha vida, porque eu vi ali que o meu bem mais precioso
quase estava sendo perdido, mas houve muita misericórdia e eu tive uma chance. Grace, os nossos dias são semelhantes, né? Tem a ver com o nosso filho. É porque vocês são família, né? É. Nós somos família e acho que a primeira coisa que vem é esse assunto. Me fala uma coisa, se sobrasse só vocês para instruir o povo brasileiro e vocês tivessem uma única bala, assim, uma única tacada para ensinar um drive mental ou um termo para o povo brasileiro, para mudar de mentalidade, o que vocês ensinariam? Você fala assim, ó, essa é a tacada, vai todos os brasileiros, 214 milhões de brasileiros, eles vão aprender esse negócio e uma tacada, você só tem essa. O que é que você... Eu ensinaria pai a ser pai. Fala mais sobre isso. O pai ter a presença de pai, ser presente na vida do filho, dedicar realmente porque eu entendo que quando existe uma ruptura na família ou quando o pai não é presente, ele está criando geração de pessoas que vão crescer e vão ter um monte de problema em consequência, né? Um monte de bloqueio, um monte de desafio. Então, se eu pudesse fazer algo, e nessa a única cartada seria realmente um treinamento de mentalidade para que os pais pudessem ter um bom posicionamento com a sua família, porque aí a gente não teria gerações com problema. Muito bom. Vai lá, Crivella. Pablo, a primeira resposta que me veio é Bíblia. Assim, Bíblia, leitura da Bíblia, a palavra de Deus, do começo ao fim. Se você está procurando um tema específico, Você tem que pensar o seguinte, que isso que você está fazendo vai entrar de fato na cabeça de 214 milhões de pessoas. É uma tacada que você tem, você só tem essa. Você falou que é sobre pai, então você escolher a figura do homem, ensinar ele a ser pai. Você falou Bíblia, o que você quer colocar? Você está com a janela aberta, Entendi. Janela dos céus que vai entrar na cabeça de 214 milhões de brasileiros espalhados sobre a terra. Meu pai do céu. Tá vendo como eu não me sinto um herói? Olha que pergunta e eu não sei o que responder. Então, você tem que salvar agora o povo. Vamos, herói. Eu acho... Vai explodir 5 segundos. 5. Liberdade. Liberdade. Você Fala livre. mais. Você é livre, você é livre. Assim, Deus, ele te ama tanto que ele te fez livre. Livre para na sua liberdade você escolher amá-lo, você escolher segui-lo ou não. E a força dessa verdade, eu acho que mostra o tamanho do amor de Deus. E isso fez toda a diferença na minha vida. Eu iria por aí. Se eu tivesse uma única tacada, eu ia ensinar sobre o amor. Eu ia mostrar os 3 níveis do amor. Eu ia falar assim, ó, tem alguém que te ama, alguém que fez você pra você se sentir amado por ele. Eu ia falar para essa pessoa assim, ó, se o espelho quebrar, olha dentro do seu coração e se ama, que é o 2º nível. E o 3º tem gente que não sabe nada sobre isso, então você pode transmitir esse amor para as pessoas. Top. Imagina, o que eu acabei de fazer foi o seguinte, você trouxe uma coisa que eu tenho certeza que você ajudou no processo de cura ou passou por isso. Você trouxe uma coisa que você viveu, eu trouxe uma que eu vivo, mas que serve para todos os brasileiros. É por isso que todos nós estamos comprometidos para destravar a nossa nação e as nações. E você que está nos assistindo aí no YouTube, às vezes você está no carro, não sei onde você está assistindo, ou pelo celular em algum lugar, você está assistindo agora, eu quero te desafiar. E eu vou fazer isso agora. A gente tem aqui 2 heróis, né? 3 que eu vou falar. Eu entendi o Crivella quando ele fala, eu não cheguei aonde eu queria. E isso mostra a humildade dele, mas ele já é um herói brasileiro. Uma pessoa que, assim como a Bíblia fala assim, onde tiver 2 ou mais ali eu estarei. Eu penso que quando você ajuda mais do que uma pessoa, você já é o herói de pelo menos aquela pessoa. Mas olhando a nível de nação, quando alguém ajuda alguém dessa nação, ela vira herói. Então o tamanho indifere. Eu quero deixar isso. Você, por exemplo, tem coragem de empreender, 19 milhões de brasileiros, 19 milhões de empresas, deve ser mais ou menos uns 40 milhões de empresários. 40 milhões de pessoas que têm um CNPJ e têm coragem de empreender com tamanha burocracia, com falta de ajuda e tudo, é um herói. Você que abre a sua boca para transbordar, você que escreve livros, você que tem métodos, você é um herói. E eu queria pedir para vocês 2 deixar uma mensagem para novos heróis. Longe de idolatria, que a Bíblia repudia isso, né? Deus não gosta que idolatra nem ele, inclusive. Idolatria, então, é inviável, mas o herói é um referencial. Se você quiser que eu troque a palavra para não incomodar alguns ouvidos. Qual o recado que você dá a Crivella e Grace
para que novos heróis se levantem. Grace, mulheres primeiro. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Eu acredito que para chegar onde eu estou hoje, eu precisei cumprir missões pequenas, para Deus me confiar missões maiores. Então, o que eu quero falar para você que está assistindo hoje... Aqui, ó, aquela câmera ali, ó. Ali. Ok. Para você que está assistindo hoje, eu quero falar para você escutar o seu coração, ouvir o que Deus tem falado no seu coração e não ter medo. Fazer aquilo que está queimando dentro do teu coração, porque se você for fiel na missão, mesmo que ela seja pequena que você vivencia hoje, você terá missões maiores. E hoje até eu falei uma frase que me trouxe muito isso. A missão, ela move pessoas imparáveis, porém, ela repele pessoas covardes. Tem muita missão que você acha que é pequena na tua vida, mas está fugindo dela, e é essa missão que o teu país precisa, que as pessoas ao teu redor precisam, que a sua família precisa que você execute. Então, não fuja daquilo que está dentro do teu coração para ser feito. Excelente. Crivella, seu recado para a gente recrutar mais heróis para a nação brasileira. Ó, antes de você falar... Esses dias no estádio, no evento Destravada Nação, eu falei que eu comecei o evento falando, o último herói do país foi o Ayrton Senna. Um herói que mexeu com o povo, né? Total. E eu vou ficar com o Ayrton Senna como o último herói individual dessa nação, não vai ter outro, né? O Juscelino Kubitschek foi um grande herói da nação também. Tivemos poucos grandes heróis. É chegada a hora de termos milhões de heróis, né? O Brasil ele vai avançar e vai crescer se a gente ativar milhões de outros heróis. E aí vai o recado do Crivella, então, recrutando mais heróis e heroínas nessa nação. O seu grande inimigo é o medo. Se você sonha em ter seu próprio negócio, ser um empreendedor, entenda o seguinte, com experiência, você vai errar menos, mas você só adquire experiência errando. E errar faz parte da jornada. Vai lá, mete a cara, tenta, entendeu? Se der tudo errado, você vai sair com uma excelente história. E quando os empreendedores se encontram, as melhores histórias são aquelas que deram tudo errado. Mas eles não perderam, eles ganharam experiência. Então eu te digo, viva intensamente, olhe para dentro antes de olhar para fora, muita gente olhando para o mercado, quais são as tendências, quais são as oportunidades. Tudo bem, tem valor nisso, mas olhe para dentro, quem é você, qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. Entenda quem você é, e baseado em quem você é, vai na sua verdade e vai com tudo. Você vai ver o que é possível na sua vida. E o meu recado para você que está assistindo isso, a gente fica muito feliz que você está nos ouvindo. Só que existem pessoas que estão morrendo porque você não abre a sua boca. Então não é um concurso para ver quem é herói. Precisa-se de heróis nacionais. Precisa-se urgente de pessoas se levantando e abrindo a boca. E eu sei que agora você deve estar pensando assim, ele não está falando isso comigo, eu vou ali dar uma volta. Não, é com você que eu estou falando. A sua boca fechada está matando gente sem você perceber. Várias empresas não foram abertas, várias ideias não foram lançadas ao solo, nem sementes, nada disso tem feito essa nação prosperar. Então eu te desafio, se você for bem ruim no que você faz, tem pelo menos 50 milhões de pessoas que é bem pior que você precisando da sua ajuda. Então que se levantem os heróis dessa nação, comece a empreender, comece a destravar sua cabeça, comece a avançar em mentalidade, porque é impossível um lugar tão rico como o Brasil não tomar aí o topo da terra, né? Em pouco tempo isso vai acontecer, mas depende de você abrir a boca. É hora de você salvar os brasileiros. Por favor, abre a boca. Muito obrigado, Grace. Obrigada, a gente se viu várias vezes em vários eventos e acabou nunca trocando uma ideia, né? Tem poucas horas que a gente se conectou e agora a gente faz parte do mesmo movimento, que é o Movimento pelo Reino. E o Marcelo Crivella, ele que é filho do saudoso ex-senador, cantor, pastor, ex-prefeito do Rio de Janeiro, alguém que eu tenho um carinho muito grande, que é o Marcelo Crivella também. Eu perguntei para ele, mas você não é nem o Júnior, você não é nem Neto, o que é? Mas Marcelinho. E é o Marcelinho, hoje eu tive um tempo de qualidade com ele, com a esposa, né, com o filho. E eu quero te falar que estamos juntos, tá? Para vocês, as nossas famílias estão juntas em prol do reino, em prol do Brasil, em prol de tanta gente que precisa de ajuda. E recebeu isso carinhosamente. Obrigado por vocês estarem cuidando do Brasil. Eu quero que vocês prosperem cada dia mais. Quero que vocês avancem cada dia mais, que esse é um selo, esse é um sinal que vocês estão transbordando nessa geração. Obrigado, Pablo. Obrigado, Grace, pelo tempo aqui. Só agradecer e obrigado pela oportunidade da gente levar um pouco do que a gente vive para tantas pessoas que precisam e podem viver muito mais.
Tamo junto. Obrigada, Pablo, obrigada. E assim, para mim é uma grande satisfação estar aqui e saber, sentir realmente essa vibração desse lugar, porque a gente sabe que vive a mesma intensidade em Deus. Obrigada. Tamo junto até depois do fim. O que você vai fazer? Você vai dar o like, você vai comentar, comenta aí o que você mais gostou. Ah, eu queria que você trouxesse o fulano. Escreve o nome do fulano, ou do ciclano, ou do próximo herói que você quer que a gente entreviste aqui. E não deixa de compartilhar. Pega esse link, compartilha aí no WhatsApp. Coloca no grupo Telegram se você usa. Se você realmente tá gostando disso, faz um stories no seu Instagram. Manifesta lá no Twitter. Cai pra dentro e tamo junto até depois do fim. Mais um MarçalCast. É nóis.